Bem-vindos ao vídeo sobre teoria e diagnósticos em motores 2 tempos da Yamaha. O objetivo deste vídeo é fornecer uma visão profunda de como os motores de 2 tempos da Yamaha funcionam, bem como mostrar algumas técnicas de diagnóstico, ajustes e manutenção. Começaremos vendo as diferenças entre os motores de 2 e 4 tempos. Existem 4 funções básicas que qualquer motor de combustão interna deve realizar: admissão, compressão, explosão e escape. Um motor de 2 tempos completa estas 4 operações em apenas uma volta do virabrequim, enquanto que um motor de 4 tempos necessita de 2 voltas completas do virabrequim para atingir o mesmo resultado. O motor de 2 tempos produz potência a cada rotação do virabrequim e o motor de 4 tempos a cada 2 voltas do virabrequim. Um motor de 2 tempos não precisa de muitas peças móveis também. O virabrequim, a biela e o pistão são as peças básicas de que um motor de 2 tempos precisa para completar um ciclo de combustão. Janelas cuidadosamente posicionadas, janelas na parede do cilindro, são abertas e fechadas dependendo da posição do cilindro. À medida que o pistão se move de cima para baixo no cilindro, os gases de escape são liberados e uma nova mistura de ar combustível é admitida para o cárter através das janelas. Um motor de 4 tempos necessita de muitas peças móveis para realizar o mesmo trabalho, porque ele usa um conjunto de válvulas. Este conjunto de válvulas consiste geralmente de uma válvula de admissão, uma válvula de escape e um eixo comando. Dependendo do projeto do motor, o conjunto de válvulas pode necessitar também de balancins, tuchos e hastes. Isto torna o motor de 4 tempos um método muito mais complicado e caro de se conseguir combustão interna. Devido ao fato de que os motores de 2 tempos usam a carcaça como parte do processo de admissão, existe outra diferença óbvia em relação aos motores de 4 tempos. O óleo de lubrificação é misturado com a mistura ar-combustível ao invés de circular em um sistema de lubrificação que usa um cárter. Cada tipo tem as suas vantagens, é claro. Portanto, o tipo de aplicação do motor torna-se um fator importante para escolher que tipo de motor um determinado produto deve ter. As características de peso e potência, por exemplo, devem ser levadas em consideração. A grande potência de um motor de 2 tempos em relação ao seu tamanho é geralmente escolhido para motocicletas de motocross, motores de polpa e veículos aquáticos. Um motor de 4 tempos é mais usado em produtos onde características diferentes de potência são necessárias, e o peso não é um fator de grande importância, como em uma motocicleta grande e em ATVs. Agora que já cobrimos as diferenças básicas entre os motores de 2 e 4 tempos, vamos dar uma olhada no funcionamento do motor de combustão interna de 2 tempos. Embora o projeto seja simples, o processo de combustão dos motores de 2 tempos é um pouco complicado. O processo de admissão começa quando o pistão inicia o seu movimento para cima. À medida que o pistão sobe, é criado um vácuo dentro do cárter. O efeito do vácuo faz com que o ar seja admitido no cárter pelo carburador. À medida que o vácuo admite ar pelo carburador, ele também admite combustível pela cuba do carburador para formar a mistura ar-combustível. Uma vez que o pistão atinge o ponto morto superior e começa a descer, a mistura no cárter é comprimida. A mistura não pode escapar de volta pela janela de admissão porque ela está bloqueada pelo pistão, ou pela válvula de palhetas, ou em alguns projetos por uma válvula rotativa. À medida que o pistão continua a descer, as janelas de transferência do cilindro estão abertas. A mistura comprimida no cárter é forçada através dessas janelas para a câmara de combustão. Então, o pistão começa a subir, fechando as janelas de transferência. O movimento contínuo de subida do pistão comprime a mistura na câmara de combustão, enquanto cria também um vácuo que admite uma nova mistura para o próximo ciclo. Um pouco antes de o pistão atingir o ponto morto superior, a vela de ignição explode a mistura comprimida. O calor e a pressão da explosão da mistura forçam o pistão para baixo no tempo de explosão. O tempo de explosão também comprime a nova mistura de combustível no cárter, preparando o próximo processo de transferência. Mas antes que a nova mistura entre na câmara de combustão, o topo do pistão abre a janela de escape. Isto libera os gases queimados para o tubo de escape. O pistão continua sua descida.
as janelas de transferência ficam abertas novamente, permitindo que a mistura comprimida entre para a câmara de combustão. A nova mistura que está entrando empurra a mistura queimada para fora pela janela de escape, em um processo chamado de limpeza, o qual mostraremos mais tarde. Uma pequena quantidade da mistura nova efetivamente sai junto com os gases queimados pela janela de escape. Esta mistura, no entanto, é empurrada de volta para a câmara de combustão por uma onda de pressão negativa criada no tubo de escape. Obviamente, o projeto do sistema de escape desempenha um papel importante, de modo que a onda de pressão é ajustada para não desperdiçar a nova mistura, empurrando-a de volta para a câmara de combustão antes que o pistão feche a janela de escape em sua subida. Apresentaremos este efeito com maiores detalhes mais tarde. Agora vamos dar uma olhada em dois projetos de admissão usados pela Yamaha. O primeiro e menos complicado é o projeto da janela do pistão. Em um sistema de indução da janela do pistão, a saia do pistão é usada para controlar a abertura e o fechamento da janela de admissão. O projeto é tipicamente usado em aplicações onde uma larga faixa de potência não é um fator crítico, como snowmobiles e karts. O desenho da janela do pistão não oferece uma larga faixa de potência porque está restrito a uma sincronização simétrica do ponto da janela. Isso significa que o ponto de abertura da janela de admissão é o mesmo ponto para o fechamento, relativo ao ângulo de rotação do virabrequim. O projeto de indução mais comum usado pela Yamaha é o de válvula de palhetas. A vantagem deste tipo é o seu ponto das janelas de admissão, que é assimétrico e varia de acordo com a rotação do motor. Como vemos no quadro, o ponto do RVO ou abertura da válvula de palhetas muda ligeiramente as características do motor na variação da rotação. Existem dois tipos de indução por válvula de palhetas. Um dos tipos instala o conjunto da válvula de palhetas e o carburador no cilindro, e o outro instala a válvula de palhetas diretamente no cárter. Existem muitos fatores de projeto que são levados em consideração ao determinar qual é o melhor método para uma determinada aplicação. Anteriormente, mencionamos o processo de limpeza, o efeito de uma nova mistura sendo admitida que expulsa os gases queimados pela janela de escape. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em como isto funciona. À medida que o pistão desce durante o tempo de explosão, o topo do pistão começa a abrir a janela de escape, o que permite que os gases queimados saiam pela janela de escape. Mas existe um problema. A pressão dentro da câmara de combustão cai antes que todo o gás tenha sido expulso. A menos que ele seja retirado, este gás remanescente permanecerá na câmara de combustão com a mistura nova, reduzindo a eficiência do próximo tempo de explosão. É aí que entra a limpeza. Antes que a janela de escape abra totalmente e a pressão na câmara de combustão caia, a janela de transferência começa a abrir. Isto permite que a pressão da nova mistura ar-combustível, vinda da parte de baixo do pistão, seja transferida para a câmara de combustão. Isso aumenta a pressão na câmara de combustão e empurra o resto dos gases queimados para o tubo de escape. A Yamaha usa dois métodos diferentes para a limpeza. A limpeza cruzada tem uma vantagem em aplicações como pequenos motores de popa, porque ela tem boas características de limpeza ao se navegar em baixas rotações, o que é muito comum nas atracações. Este método usa um pistão com uma cabeça especialmente projetada para ajudar a direcionar a nova carga de mistura ar-combustível para dentro da câmara de combustão. A melhor opção para os casos em que é necessária uma alta performance é a limpeza por varredura. Como vemos aqui, as janelas de transferência estão posicionadas nas laterais do cilindro e direcionadas para o lado da admissão. Isto faz com que a nova carga de mistura que está entrando na câmara colida com a outra no lado da admissão e depois faz o retorno para a janela de escape, empurrando os gases queimados para dentro do tubo de escape. Daí o nome de limpeza por varredura. Devido ao fato de que o pistão não é usado para
direcionar a nova carga de mistura na direção desejada, como na limpeza cruzada, a limpeza por varredura permite o uso de cabeças de pistão relativamente achatadas. As vantagens deste tipo de projeto são uma câmara de combustão menor com taxas de compressão mais altas. A limpeza por varredura, portanto, fornece uma maior potência do que um motor da mesma capacidade e com um projeto de limpeza diferente. Além disso, tem menos tendência de apresentar pré-ignição ou detonação, os quais ocorrem devido a pontos quentes na cabeça do pistão. O desenho da janela é um fator importante em um motor que faz limpeza por varredura. A localização das janelas no cilindro e seu tamanho e altura, relativas ao custo do pistão, afetam as características de potência do motor. Vamos comparar uma motocicleta de corrida com um motor de popa de pequeno porte. A motocicleta necessita constantemente de altas rotações com abertura e fechamentos do acelerador. O motor de popa, por outro lado, na maior parte do tempo, é usado em baixa velocidade, baixas rotações e variação mínima da abertura do acelerador. As necessidades de ponto das janelas destes dois motores são inteiramente diferentes. O ponto das janelas de um motor de dois tempos é fixo, portanto os projetos das janelas são muito críticos para determinadas aplicações. E o que funciona bem para uma aplicação pode não funcionar bem em outra. Felizmente, com o passar dos anos, a tecnologia dos motores de dois tempos encontrou uma forma de diminuir este efeito. Essa tecnologia é melhor conhecida como válvula de potência. Esta válvula se move para cima ou para baixo em relação à janela de escape. Uma haste mecânica ou um servomotor controlam a posição da válvula de potência para que a janela de escape abra mais tarde para uma boa potência em baixa e para que gradualmente abra mais cedo à medida que a rotação aumenta, para ter uma boa potência em rotações médias e altas. A válvula de potência efetivamente muda o ponto fixo da janela de escape para um ponto variável, tornando o motor capaz de fornecer uma potência maior e uma faixa de rotação maior. O projeto do sistema de escape é outro ponto crítico para o ponto das janelas e deve ser construído de forma a corresponder à aplicação do motor. Como vimos anteriormente, uma parte da nova mistura de ar combustível entrando na câmara de combustão é perdida pela janela de escape, pois ela segue os gases queimados. Um sistema de escape bem projetado para o motor envia uma onda de pressão negativa perfeita para a janela de escape e empurra a mistura ar combustível de volta para a câmara de combustão. Agora que completamos a parte teórica, vamos dar uma olhada nos métodos de lubrificação de um motor de dois tempos. Como vimos anteriormente, um motor de dois tempos usa o seu cárter como parte do processo de admissão. Ele também usa rolamentos de esferas para o virabrequim e rolamentos de agulhas para a biela e, portanto, não necessita de um sistema de lubrificação de alta pressão como um motor de quatro tempos, com bronzinas, necessita. Por estes motivos, o motor de dois tempos recebe óleo misturado com combustível para a sua lubrificação. Existem duas formas de conseguir isso. Uma é com o uso de uma bomba de óleo de baixa pressão ou um injetor, como o Autolube, e através de misturas de precisão. A primeira bombeia o óleo a partir de um reservatório para o carburador, para o coletor de admissão ou diretamente para o cárter. O outro método chama-se pré-mix. O óleo é simplesmente misturado previamente com a gasolina de acordo com uma proporção pré-determinada e colocado no tanque de combustível. Ambos os sistemas funcionam muito bem, mas ambos têm vantagens e desvantagens. Uma vantagem de um sistema do tipo Autolube sobre o pré-mix é a comodidade. Não há a necessidade de se misturar o óleo com a gasolina. Isto atende melhor aplicações do tipo motocicletas street, scooters, snowmobiles, veículos aquáticos e motores de polpa de grande porte, onde o reabastecimento é constante e muito combustível é consumido. Assim se elimina a necessidade de misturar o óleo com a gasolina a cada reabastecimento. Outra vantagem é a economia. Um motor de polpa de alta performance, por exemplo, pode necessitar de uma mistura rica, 50:1, com um acelerador totalmente aberto, mas de apenas 200:1 em marcha lenta. Portanto, este sistema envia a quantidade certa de óleo para cada condição de funcionamento para garantir uma lubrificação econômica.
Em aplicações como motovelocidade, motocross e corridas de veículos aquáticos, a comodidade e a economia não são fatores principais. A ênfase é voltada para uma carburação consistente, diminuição de peso e o menor número possível de peças móveis. Por isso que o premix é mais adequado para o uso em competições. Existem duas maneiras pelas quais uma bomba do tipo autolube pode controlar o envio de óleo. O tipo constante bombeia o óleo de acordo com a rotação do motor. O fluxo de óleo aumenta à medida que a rotação aumenta. O outro tipo é o variável. Ele bombeia o óleo de acordo com a rotação do motor e a posição do acelerador. Embora ambos os tipos funcionem muito bem, o do tipo variável é um pouco mais eficiente do que o constante. Uma bomba do tipo variável aumenta seu fluxo com a rotação, assim como a do tipo constante, mas também pode controlar o aumento deste fluxo baseada na abertura do acelerador. Uma maior quantidade de óleo é necessária em aberturas maiores do acelerador do que em aberturas menores. Os sistemas com bomba do tipo constante, do tipo variável e premix podem ser usadas em suas diferentes aplicações. Portanto, um mecânico tem que conhecer e trabalhar com as três. Sabendo exatamente como um motor de 2 tempos funciona, torna-se muito mais fácil entender como realizar diagnósticos em motores de 2 tempos com problema. Existem 3 sistemas a se considerar ao diagnosticar problemas em um motor, seja ele de 2 ou de 4 tempos: o mecânico, elétrico e de combustível. Um defeito em um destes 3 sistemas resultará em um desempenho fraco, ou até pior, um motor que não funcionará. Vamos dar uma olhada em algumas técnicas básicas de diagnóstico, envolvendo os 3 sistemas. Para maiores detalhes sobre como realizar os testes a seguir, veja os vídeos da série Ferramentas de Diagnóstico. Começaremos com o sistema mecânico. Teste de compressão. Faça esse teste sempre que você suspeitar de um problema mecânico. Uma compressão abaixo do valor mínimo especificado, ou até mesmo 0, mostra que existe um problema mecânico. Teste de vácuo-pressão. Faça esse teste após o teste de compressão ter mostrado que existe um problema mecânico, mas sempre antes de desmontar o motor. Este teste pode ajudar a determinar se a falha está relacionada com uma entrada de ar falso para o cárter. Ele também pode ser feito após realizar um reparo no motor para garantir que entradas de ar falso foram eliminadas. Agora vamos dar uma olhada no sistema elétrico. Testador dinâmico de faísca. Este aparelho o ajudará a determinar se uma falha de ignição está relacionada ao sistema de ignição. Testador de CDI ou testador Y1. Você pode usar este aparelho para determinar qual componente do sistema de ignição está danificado, desde que esteja confirmado que o problema é de ignição. Medidor de voltagem de pico. Este medidor é outro equipamento muito útil para se determinar qual componente do sistema de ignição está com defeito. Testador de bobina de ignição. Se a condição da bobina de ignição estiver sob suspeita, verifique a sua condição com este aparelho. Por último, o sistema de combustível. Medidor de nível de combustível, usado para determinar se o nível incorreto de combustível é a causa de um problema de funcionamento relacionado ao combustível. Medidor de pressão de combustível é usado em aplicações onde uma bomba externa de vácuo ou uma bomba elétrica é usada, como em motores de popa. Ele verifica se o sistema de combustível está fornecendo combustível para os carburadores ou injetores com uma pressão constante e correta. Uma pressão baixa pode causar mistura pobre ou engripamento do pistão. Medidor da pressão de resistência, usado em carburadores sem boia, mais comum em veículos aquáticos. Ele mede a quantidade de pressão necessária para abrir a válvula de agulha, que permite a entrada do combustível para o carburador. Uma pressão muito alta causa uma condição de mistura pobre e uma pressão muito baixa ocasiona mistura rica em pequenas aberturas de acelerador. Medidor de teor de álcool. Este equipamento deve ser usado quando você suspeitar de contaminação do combustível, como variação da porcentagem de álcool ou água. Ele é capaz de detectar a quantidade, mas não o tipo de álcool de uma amostra.
O ajuste do carburador também pode ser considerado parte dos diagnósticos do sistema de combustível. Uma giclagem correta é crítica para a performance e confiabilidade de um motor de 2 tempos. A maioria dos carburadores de motores de 2 tempos são ajustados para funcionamento ao nível do mar e com temperaturas médias. Obviamente, o mundo tem muitos locais com altitudes diferentes do nível do mar. Portanto, se faz necessário ajustes extras para o carburador. Isto é mais crítico para motores usados em altitudes acima de 1.500 metros. Muitas vezes, existem recomendações de fábrica para giclagens diferentes para diferentes níveis de altitude e temperatura. Estas especificações foram testadas e devem ser seguidas na medida do possível. Ocasionalmente, pequenas variações podem ser necessárias para altitudes que estejam entre os limites de um quadro de recomendações. Tome cuidado ao optar por uma mistura mais pobre. Ajustar a carburação para uma mistura mais pobre em um motor de 2 tempos pode causar o aumento da temperatura na câmara de combustão acima do nível crítico, resultando em detonação, pré-ignição ou engripamento de pistão. É aí que a inspeção da vela de ignição pode ser muito útil. Analisar ou inspecionar a cor da vela de ignição pode revelar muito sobre o que está acontecendo com o motor. A cor da ponta e do centro da porcelana indica como o motor está sendo conduzido em baixa e médias rotações, enquanto que o fundo da porcelana indica como é o comportamento em altas rotações. Para ver a porcelana com mais detalhes, será necessário o uso de uma lupa especial com luz. A cor ideal é o marrom claro na porcelana inteira. Um marrom escuro ou preto indicam mistura rica. E uma porcelana branca indica uma mistura muito pobre. Para ter uma noção correta do que está acontecendo no motor, use uma vela de ignição nova e evite o funcionamento prolongado em marcha lenta ou forçar o motor. Uma outra forma rápida de testar se a mistura está rica ou pobre é verificar a resposta do motor ao aplicar acelerações rápidas a partir da marcha lenta. Se o motor apresentar uma hesitação pesada ou se morrer, a carburação está provavelmente muito pobre e deve ser ajustada. Se o motor aumenta a rotação de forma lenta, solta muita fumaça e parece vagaroso, provavelmente a mistura está muito rica. Faça o ajuste do carburador. Quando a carburação está correta, o motor responde ao acelerador normalmente e o som do escape também. Faça esses testes de diagnóstico sempre que houver uma condição de desempenho fraco do motor. Mas e como achar a causa de um problema mecânico quando uma falha já ocorreu? É importante diagnosticar a causa de uma falha mecânica depois que ela ocorre para evitar que volte a ocorrer depois de realizar o reparo no motor. A falha mecânica mais comum em motores de 2 tempos é a falha do pistão, e existem muitas razões que podem causar isto. Os tipos de falha que apresentaremos são as seguintes: quebra do pistão, detonação e pré-ignição, engripamento. Como vimos anteriormente, é muito importante fazer o teste de vácuo-pressão antes de desmontar o motor. Depois que o motor está desmontado, é impossível verificar se a falha ocorreu por uma entrada de ar falso pelo cárter. Primeiro vamos dar uma olhada nos travamentos de pistão. Se a saia do pistão estiver quebrada, mas se o pistão apresentar poucos ou nenhum sinal de engripamento, a falha foi causada provavelmente por uma folga excessiva entre cilindro e pistão. A quebra do pistão também pode ser causada pelo excesso de rotação aplicado ao motor. Geralmente, isto causa danos catastróficos ao motor, mas a evidência mais comum para o excesso de rotação está no pino do pistão, que parece ter sido arrancado do pistão. Agora vamos ver algumas falhas causadas por detonação e pré-ignição. A detonação é causada pelo aumento da pressão e calor extremo na câmara de combustão, que resulta numa queima muito rápida da mistura de combustível. Ao invés de queimar de forma parelha para gerar um tempo de explosão mais suave, a mistura explode. As explosões causadas pela detonação danificam o pistão e geralmente acabam com o lado de escape da cabeça do pistão. Em casos extremos, pode haver erosão no lado do escape do pistão em volta da área dos anéis e pode também mostrar sinais de engripamento. A pré-ignição é resultado da ignição da mistura ar-combustível antes de ocorrer a faísca da vela. A mistura já está começando a queimar quando a vela emite a faísca. As duas chamas colidem, causando uma grande pressão, calor e vibrações. Uma falha causada por pré-ignição geralmente resulta em um furo na cabeça do pistão. Esta falha gera a falta de compressão no cilindro.
Algumas das causas da pré-ignição são as seguintes: mistura pobre, entrada de ar falso, ponto de ignição avançado, octanagem do combustível muito baixa, combustível contaminado por água ou excesso de álcool, ou pontos quentes na câmara de combustão. Os pontos quentes podem ser causados por um pedaço da junta do cabeçote passando para dentro da câmara de combustão, um pedaço de carvão incandescente na cabeça do pistão, ou qualquer outra peça pontuda que fique incandescente durante a combustão. Outro tipo de falha do pistão é devido a engripamentos. O engripamento resulta quando a temperatura do pistão se torna tão alta que o pistão efetivamente derrete e adere na parede do cilindro. O engripamento geralmente ocorre quando a mistura ar-combustível está muito pobre ou quando existe falha de lubrificação. Aqui vemos um pistão que engripou devido a uma mistura pobre. Geralmente o pistão apresentará marcas no lado do escape na região da saia e em volta da área do pino. Ao tentar descobrir as causas de uma condição de mistura pobre, verifique a carburação ou uma entrada de ar falso na área do cárter. Aqui está um pistão que engripou por falta de lubrificação. Engripamentos resultantes de problemas de lubrificação apresentam riscos profundos em toda a volta do pistão. Sem o filme de óleo, o pistão raspa na parede do cilindro até um ponto em que o calor gerado é tão grande que o material do pistão se solda no cilindro. Independente do tipo de falha encontrada, é extremamente crítico achar e corrigir a causa. Apenas trocar as peças danificadas geralmente implica em uma nova falha. A última seção deste vídeo tratará da manutenção dos motores de dois tempos. Como em qualquer tipo de motor, a manutenção é uma peça vital do prolongamento da vida de um motor de dois tempos. Uma das coisas mais importantes é o filtro de ar. Algumas motos street usam um filtro de papel descartável, enquanto que motos off-road usam filtro de espuma laváveis. Nos dois casos, o acompanhamento do estado do filtro é muito importante, especialmente após a condução em locais com muita poeira, sujeira ou sob chuva. Se o filtro ficar saturado de sujeira, a mistura ficará muito rica, ou até pior, a sujeira passará pelo filtro. A sujeira age como uma lixa no motor, causando um desgaste excessivo. Uma folga excessiva entre pistão e cilindro será o resultado mais comum, a qual, como vimos antes, pode causar uma quebra da saia do pistão, caso não seja feita a manutenção adequada. É importante seguir os procedimentos recomendados de manutenção e limpeza do filtro de ar. Um filtro de papel pode ser simplesmente substituído por um novo, mas um filtro de espuma deve ser lavado cuidadosamente com querosene ou com água com sabão, secado e depois lubrificado com óleo de motores de dois tempos. O óleo ajuda a fazer com que a sujeira fique presa no filtro. Ao reinstalar o filtro, verifique se não existem folgas por onde a sujeira possa passar. Como o óleo dois tempos queima junto com a gasolina, ele tende a criar depósitos de carvão muito mais depressa do que em motores de quatro tempos. O excesso de carbonização aumenta a compressão dentro da câmara de combustão. Isto pode eventualmente levar à pré-ignição proveniente de um pedaço de carvão incandescente ou à detonação por causa da compressão muito alta para o combustível recomendado. Por esta razão, é necessário remover o cabeçote e fazer a descarbonização do cabeçote e da cabeça do pistão. Uma forma de prevenir o aparecimento de carvão é usar um aditivo para combustível de limpeza de depósitos de carvão, como o Yamaha Ring Free. O uso periódico desse produto ajuda a prevenir o aparecimento de depósitos de carvão na câmara de combustão, bem como prevenir a vitrificação em volta dos anéis. Ocasionalmente será necessário também trocar anéis e pistão. O intervalo varia consideravelmente, dependendo da aplicação e com que regularidade são feitas as manutenções. Ao longo do tempo, um desgaste natural aumentará a folga entre cilindro e pistão. O resultado será um aumento do ruído mecânico. Este ruído geralmente é chamado de batida de saia e é causado pela saia do pistão batendo na parede do cilindro quando é mudada a direção do curso dentro do diâmetro do cilindro. Se esta condição não for corrigida, pode ocorrer a quebra do pistão.
A preparação para um período de armazenamento prolongado também é uma parte muito importante na manutenção preventiva, principalmente em aplicações como snowmobiles, motores de polpa e veículos aquáticos que só são usados durante uma época do ano e podem ficar vários meses sem funcionar. Nestes casos, é necessário tomar algumas precauções para garantir que o motor estará em boas condições quando for ser usado novamente. O primeiro passo é abastecer completamente o tanque de combustível e o tanque do injetor de óleo, se for o caso. Isto previne a condensação no interior do tanque. Depois, para estabilizar o combustível, adicione a quantidade recomendada de estabilizador. Isto ajudará a manter o combustível normalizado durante o armazenamento. Funcione o motor o tempo suficiente para permitir ao estabilizador percorrer o sistema de combustível. O próximo passo é pulverizar óleo no motor. Isto serve para cobrir as peças internas com óleo e para que ele fique grudado nas peças por um período prolongado de armazenamento. Esta ação serve para evitar a corrosão. Ao funcionar o motor, pulverize o óleo pela admissão até que o óleo extra faça o motor morrer. É uma boa ideia trocar as velas de ignição antes de colocar o motor em funcionamento, porque elas podem falhar devido ao óleo pulverizado. O uso de spray de silicone ajuda a reduzir a corrosão do metal e a deterioração das peças de borracha. E por último, remova a bateria, carregue-a completamente e depois armazene-a em um local seguro e seco, longe de chamas. Também é uma boa ideia carregar a bateria periodicamente, enquanto ela não estiver sendo usada. Verifique o manual de serviços ou o de proprietário do modelo em questão quanto às especificações e intervalos de manutenção de todos os itens aqui mencionados. Isto conclui o nosso vídeo. Para realizar bons serviços em motores de 2 tempos, é necessário um entendimento claro de seu funcionamento, bem como familiaridade com as técnicas de diagnóstico necessárias. Esperamos que o material apresentado tenha ajudado a aumentar o seu conhecimento e nível de serviço.